estratégias da gente poder oferecer o trabalho, oferecer o serviço da gente, né? Não é como vender uma roupa, vender um produto tangível, né? É de uma outra forma, né? Até a maneira como a gente vai oferecer essa degustação. Você precisa falar a língua do empresário, né? Você precisa usar argumentos que esteja dentro da mentalidade dele, né? Ou como costumam dizer, do mindset dele, né? Que faça sentido para ele, não oferecer numa linguagem que esteja distante. E a linguagem do empresário, a linguagem do executivo, do gestor, qual é? A linguagem de números, de custo, de investimento e retorno, né? Porque nós estamos num país capitalista, né? Então, essa é a linguagem. E por mais que a gente tenha clareza assim de, né, de qual é o teu posicionamento, como que você vai, de que maneira você vai trabalhar com a tua ética, né? Nós temos um código de ética que nos orienta enquanto psicólogas, mas você não pode perder de vista que a gente precisa alinhar a comunicação, né? Isso, na verdade, é um alinhamento de comunicação, né? Assim como se eu vou conversar com uma criança, eu tenho que usar um tipo de vocabulário, um tipo de linguagem. Se eu vou falar com um adulto, um outro. Se eu vou falar com uma pessoa idosa, eu tenho que falar um outro, usar um outro vocabulário, né? E também, se eu profissionalmente, se eu vou falar com uma liderança que está no primeiro escalão, é uma linguagem, se está no médio escalão, no nível tático, não é estratégico, é uma outra linguagem, enfim, essas adequações a gente vai aprendendo, né, e a gente vai vendo que é necessário, né, essa flexibilidade, que é até uma competência da comunicação, né, que não é eu me comunicar, não é apenas eu falar, é eu me fazer entender pelo outro. Então, veja, deixa eu dar uma olhadinha aqui no horário para ver como que a gente está. Ok, então vamos lá. Opa, caiu aqui. Deixa eu posicionar aqui. Então, para a gente finalizando essa nossa conversa, o que é importante, né? Eu vejo assim, alguns profissionais saem para as organizações primeiro, né? Uma coisa que eu acredito, como eu já disse, que não deve ser feito. Ficar com exclusividade com uma empresa, né? Aquela máxima, nunca coloque os ovos numa cesta só. É estratégico que você, talvez no primeiro momento, sim, preste serviço só para uma empresa, mas aos poucos você vai aumentando, vai criando outras alternativas, né? Isso é bem importante. Também, quando você vai trabalhar com saúde mental nas organizações, você precisa ter a clareza de que um programa de saúde mental, ele tem várias etapas. E dependendo da etapa, é um tipo de atividade, de metodologia diferente da outra. Por exemplo, no primeiro momento que você vai informar, você vai trabalhar com treinamento, talvez com desenvolvimento, que são abordagens diferentes, né? Às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo pacote, mas não é, né? Quando você vai fazer intervenções em saúde mental, e aí você pode trabalhar com grupos, né? Quer dizer, a intervenções de saúde mental nas organizações é sempre com grupos, né? Raríssimas vezes a gente faz individual, mas é sempre com grupos. Por quê? Porque trabalhar saúde mental nas organizações não é fazer plantão psicológico e não é fazer psicoterapia. Plantão psicológico e psicoterapia está num outro lugar, está no lugar da psicologia clínica, da abordagem clínica. Que é importante, mas eu não estou falando desse lugar, eu estou falando do lugar de psicólogo que trabalha com a psicologia do trabalho e com a psicologia organizacional, mas muito mais com a psicologia do trabalho. E aí, trabalhando com grupos, você pode fazer intervenções, quando você faz intervenções em saúde mental com grupos, e que com pessoas que já estejam apresentando algum tipo de sofrimento, né, para que ele não se torne sofrimento patogênico,
é uma abordagem, uma metodologia específica, não é treinamento e nem desenvolvimento. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Vocês que me acompanham aqui, desculpa, vai cansar de ouvir isso, mas é importante. O cliente, como eu sempre digo, o cliente não tem obrigação de saber a diferença, mas nós profissionais temos a obrigação de saber e temos o compromisso ético de oferecer aquilo que o cliente precisa. Às vezes ele não sabe o que ele precisa, ele tem a dor, ele tem a necessidade dele, mas o que ele precisa, nós profissionais que vamos dizer, né? Assim como os médicos, a gente vai no médico, a gente fala, doutor, eu tô com uma dor aqui. Se o médico falar, vamos fazer cirurgia, o que você faz? Você faz cirurgia. Se ele falar, não, é só tomar um remedinho, tá tudo bem. Não, faz caminhada que passa. Você faz aquilo que o médico falar, o que você quer resolver tua dor, né? E você confia nele enquanto profissional. Se você não confia, você vai no outro médico, né, para ouvir uma segunda opinião, né? Isso é bem comum. Então, veja, nós temos o compromisso de saber o que nós vamos fazer. E para eu saber como fazer, né, já que quem quer trabalhar com empresas, né, e aproveitar essa onda que é a saúde mental nas organizações, que não é modismo, mas que está em alta, está com muita demanda, você precisa ter, no mínimo, 2 teorias que te respaldam na tua prática, que é o método que eu desenvolvi de saúde mental nas organizações, que é a psicodinâmica do trabalho e é também processos grupais. Lembra que eu comentei que eu sou didata em processos grupais pela SBDG? Então, quando eu trabalho